Salve, salve! Está começando mais um Trajetórias. E hoje eu recebo dois artistas das imagens. Um trabalha com imagens em movimento e também nas fotos. O outro trabalha com imagem nas telas, muros e murais. Eles se encontraram num cenário de devastação, de tragédia, mas que a partir dali criaram uma obra superpotente chamada Renasça. Eu converso hoje com Taiguara Luciano e Adriano Figueiredo. Sejam bem-vindos. Obrigado. Valeu. Bom, esse trabalho surgiu no Pantanal, né, após os grandes incêndios que afetaram aquela região no ano de 2020. Eu queria saber de vocês o que motivou vocês irem até lá, depois de tudo que aconteceu, né, daqueles incêndios, ainda estava rolando, né, os incêndios. O que motivou cada um de vocês a ir até o Pantanal se deparar com esse cenário? Começando com o Adriano. Primeiro, obrigado pelo convite. O meu trabalho tem uma relação muito próxima com o Pantanal, né? Eu me inspiro muito nos elementos, na fauna, na flora, e tenho uma afetividade também que o meu avô tem um sítio, né, ali perto do Livramento. Minha mãe nasceu em Livramento, então minhas férias eram ali. Então o que eu conto, as histórias que eu conto na minha arte tem muito a ver. E aí eu tava... Essa tragédia começou a ficar cada vez mais forte e eu comecei a me passar mal com isso. Eu me sentia muito incomodado de estar em casa pintando lá o Pantanal colorido, bonito e ganhando dinheiro com isso e o Pantanal pegando fogo, né? A minha maior fonte de inspiração sendo destruída e cada vez mais eu comecei a me sentir muito mal e eu precisava fazer alguma coisa, né? E aí eu busquei primeiro mostrar esse meu descontentamento na internet, né? Eu comecei a queimar mesmo minhas obras. E aí eu vi que as pessoas estavam com dó mais das obras que eu estava queimando do que do próprio Pantanal, né? E aí eu tinha que fazer mais, eu tinha que fazer alguma coisa, né? E aí eu procurei uma instituição e a gente combinou de conversar, foi uma reunião e foi lá, foi a vontade de fazer alguma coisa pela minha fonte de inspiração foi o que me motivou de sair de casa e procurar ir até lá. De alguma maneira eu queria ajudar. Uhum. E aí foi quando íntima, né? E aí foi quando encontramos lá Encontrou Taiguara por lá. E você, Taiguara, o que te motivou aí até o Pantanal? Um cenário, né, devastador que aconteceu lá. Sim. Naquela época, era época de pandemia também, né? E tava aquela... Eu lembro que a cidade estava bem cinza, né? Então isso daí foi também me trazendo uma angústia, né? De ver essa situação e de certa forma, não poder fazer nada, né? Então, me veio essa vontade de querer ir até o Pantanal e ver essa devastação de perto para poder registrar também e, de alguma forma, mostrar para as pessoas o que está acontecendo, né? Alertar as pessoas, né, a respeito disso. E, como o Adriano falou, eu também, nessa busca de querer ir para lá, fui procurando pessoas, instituições, né, que estavam fazendo algum trabalho, né, para poder oferecer meu trabalho, né? Querendo, eu sou fotógrafo, sou videomaker, estou disposto a ir até lá para fazer esse registro fotográfico em vídeo, né, para poder mostrar o que está acontecendo para as pessoas. E nesse dia da reunião eu encontrei com o Adriano. O Adriano, eu acho que eu conheci ele só pelas obras dele, não conheci ele pessoalmente. E desde esse dia eu fiquei conhecendo ele e a gente começou esse vínculo de amizade ali, nesse dia, né. Então daí a gente combinou na mesma semana de ir até o Pantanal, né. Acabou que depois, quando a gente, na semana lá, desencontramos com o pessoal da instituição, mas o contato meu com o Adriano continuou, né? Então a gente decidiu, não, a gente já ia por conta mesmo, né? Então vamos lá para Poconé, né? Algo que era o destino, né, de encontrar com ele, porque a gente não... Por acaso a gente se encontrou ali. Ele marcou o horário e bateu, né? De a gente estar lá, a gente fez a reunião, e aí na saída eu falei, cara, eu vou para lá, eu tenho que fazer alguma coisa. E ele falou, cara, eu também. Mas você não tinha ideia, assim, do que fazer ainda? Não tinha ideia. Eu sabia que eu ia fazer alguma coisa, a única coisa que eu poderia ajudar é com a arte.
Então eu saí procurando pessoas que pudessem me ajudar, porque eu tinha que ir para o Pantanal, eu já queria levar o material, né, pelo menos as telas, e não, isso foi depois da reunião, né? Quando a gente foi para a reunião, eu não tinha noção do que eu ia fazer, para falar a verdade, né? E aí quando a gente saiu de lá da reunião, né, eu falei com o Taiguara, falei, cara, nós vamos, de qualquer maneira a gente vai. E ele falou também que ele queria fazer isso. E aí a gente teve a ideia de produzir algumas obras lá, né? E aí vender essas obras para tentar ajudar, transformar aquela devastação em esperança. Essa foi algo que ficou na minha cabeça, transformar a devastação em esperança, né? Voltar contra a devastação, usar a arte para dar o troco, para revidar, Sim, né? sim. E aí a gente foi, e foi tudo muito dando certo, não tem? A gente não combinou nada, não planejamos nada e foi tudo encaixando. Desencontramos da instituição, chegamos lá, a gente à primeira vista estava aquele cenário de guerra mesmo. Barracas, todo mundo correndo, aí bicho chegando, né? Muita gente. E a gente ali, perdido, o que a gente vai fazer, né? Aí eu conversei era um bombeiro, e ele tava meio assim, porque tava muita gente, eu entendo, ele tava meio assim, tava chegando um monte de gente, né? E tá, de certa forma, começando a virar um tumulto, né? E aí, o que você vai fazer, o que você quer, tal. Eu expliquei para ele, aí ele mostrou o Barroso, né? E aí o Barroso tava lá. O Barroso é um cara que nem parece militar, né? Ele é meio loucão, né, e tal. E aí Ele é do Corpo de Bombeiros? Ele é coronel, ele que ficou à frente do PAIAS, que era o centro lá que estava fazendo todo... Ele organizou todo aquele processo, né? A logística, combate, né? Começou a organizar quem entrava, quem não entrava e tal. E aí quando eu falei para ele que eu era artista plástico e estava com um videomaker, que a gente queria ajudar, ele falou... Por que você não pinta umas obras para a gente vender, que a gente está precisando de dinheiro? Então teve um terceiro elemento ali que ajudou nessa concepção. Sim. E assim, foi... aí eu falei para ele, cara, é para isso que a gente veio. Aí mudou, assim, o clima mudou, e aí a gente começou a ir para lá. E aí ele conversou com o Taiguara pode falar melhor sobre como que foi a primeiro momento, né? E depois como que mudou o ambiente. Da angústia para a esperança, né? É. De ter algo concreto ali para fazer. Realmente, no primeiro momento a gente se assustou com aquela muvuca que estava toda, mas automaticamente, a partir que a gente conheceu o Tenente Coronel Barroso, ele nos deixou super à vontade e falou, pode pintar ali embaixo da uma árvore ali, né? A gente se instalou lá e foi legal também ver as pessoas trabalhando, né? Tinha muitos voluntários, né, chegando, né, pessoas trazendo alimentos, né, cortando os alimentos lá e era interessante, a gente via os animais vindo até os lugares ali para pegar os alimentos ali perto, que eles estavam realmente com fome, né, então o medo deles, meio que o instinto deixou de lado e eles estavam ali presentes no lugar ali, então eu lembro que eu fiz bastante imagens ali, né, dos passarinhos, deixava o GoPro assim num lugar onde eles estavam comendo, eles vinham perto, os macacos, os catetos ali, tudo muito perto. Então era bem interessante. Outras coisas que eu vi também positivas assim foi um projeto que eles desenvolveram ali, né? Que eles chamaram os detentos para trabalhar naquele lugar ali, né? Fazer as construções, apagar fogo também, como uma instrução dos bombeiros, né? E eles estavam distribuindo alimentos para os animais também. E teve um dia que eu acompanhei eles lá, fui com eles até os locais onde eles estavam deixando água, né? Nos corichos e tudo mais e alimento. E eles estavam se sentindo assim felizes, né? De poder estar contribuindo de alguma forma com o Pantanal e mostrando para a sociedade que eles podem também auxiliar de alguma forma, né? Os próprios detentos que você pensou assim, o Adriano ia fazer as obras, você falou, interessante registrar isso em vídeo, né? Tornar um documentário. Quando que foi essa sacada? Foi muito doido, porque as coisas iam acontecendo e eu tava com a câmera na mão e fui registrando, né? Simplesmente, né? Não tinha muita... não tinha um roteiro definido, assim, exato. Então, eu sei que tudo que estava acontecendo eu estava registrando, fotografando, filmando, entrevistando as pessoas também. Eu falei, cara, isso aí pode gerar um material bom, né? Então, você tem, na verdade, um material que gerou o Renasce e um material bruto que pode gerar até outros... Também, exatamente. Docs, né? Outros documentários. Exato. O principal foi o Renasce, né? Que eu fui e combinei com o Adriano quando não deu certo de fazer o trabalho com a ONG, né? Automaticamente eu falei, cara, eu vou contar a história desse cara aqui, do Adriano, né?
Vamos ver o que ele vai fazer lá e eu vou estar na cola dele e vou registrar E tudo eu que não aconteceu. sabia o que ia fazer lá. Mas assim, cara, quando a gente estava lá, eu confesso que eu cheguei, eu ficava o tempo todo com nó na garganta. Porque pra mim, que é muito próximo pra mim, né? O tempo todo com nó na garganta, minha esposa também. Tem que falar muito da Tati, porque a Tati era nosso trio. Ela que fazia tudo, A produção ali, né? produção, ela que organizava, ela que levantou o material, ela fazia todo o suporte pra gente, ela pintava junto, ela ia pra dentro do mato, então a Tati era muito importante, era um trio, né? Sim. Sim. Mas dentro desse cenário que a gente estava, de devastação e com aquela vontade de chorar o tempo todo, toda vez que chegava um bicho, que a gente ouvia notícias, a gente via as pessoas, cara, se unindo para fazer alguma coisa, para fazer o bem. Ali, gente que saiu de longe, cara, de outro lugar do estado, tinha gente de fora para ajudar, cara, se doando, né, sem vaidade, tava ali para ajudar mesmo, né, sentado no chão, mostrando. Cara, isso aí era um contraponto que deixava a gente falar, cara, não, a gente tem esperança ainda, né? Tem muita gente boa que a gente pode contar nessas horas difíceis, né? E esse foi o nosso combustível para conseguir continuar, cara. Porque a hora que eu cheguei nesse cenário aí, e eu vi todos aqueles, tudo devastado, e um monte de bicho, os esqueletos queimados, cara, foi horrível. Nós chegamos aí para coletar, né? A ideia era coletar, eu até trouxe aqui, ó, que tem a cinza, a terra e o carvão. Foi isso que a gente foi coletar lá. E aí a gente não tinha ideia do que ia fazer, né? E aí eu vi aquele cenário lá, na hora que eu estava saindo, tava tudo, o chão tava preto, com as cinzas. E eu visualizei, falei, cara, vamos voltar aqui, vamos fazer uma exposição. Fui lá, eu não saí pensando. Não, eu vou pintar as obras. Foi tudo muito espontâneo. Foi né? tudo, uma coisa puxando a outra, né? E aí a gente vai voltar aqui e vamos fazer uma exposição. A gente vai mostrar de verdade o que está acontecendo, né? Lá dentro. Não pegar e ir para uma galeria depois fazer uma exposição, não. Vamos fazer lá. E você já E tinha aí- trabalhado com esse material? Nunca. A gente teve que desenvolver lá, né? A minha tia deu guarita para nós. Perguntou se o taiguara não era moagento, né? Falou, ele pode Bom vir. saber, né? Ele não é muito... Se ele não for moagento, pode vir. E aí Eu a já gente levei minha coletou- rede já. Eu falei, qualquer lugar que tiver um lugar para arrumar em minha rede, casa, tô né? em casa. E deu tudo certo. E assim, a gente pegou, tem uma conexão muito boa, cara, de eu pensar e ele fazer, né? E aí a gente foi fazendo, foi um bate-bola mesmo. Foi, pá. E quando a gente viu, já estava nesse processo já. Falou, a gente já, sem falar, mas a gente já estava pensando, cara, Foi esse aqui, fluindo, né? eu acho que a gente vai criar algo potente para defender o Pantanal, né? Para contar, que eu acho que o que mais o Pantanal precisa é de atenção, da gente estar focado lá, né, Taiguara? Exatamente. Precisa de uma atenção, realmente. Não só das pessoas, mas acho que também das pessoas, mas do governo principalmente, né? sim. Que é algo que falta realmente, né? As pessoas estão engajadas, mas eu acho que o governo ainda não se ligou nisso, né? Então acho que precisa mais. Reservar mais. Né? Exatamente. E tem novos projetos? Ainda não, né? Não temos nada conversado, mas acredito que esse ano provavelmente Eu já tenho. Ele já tem. Eu só não avisei. Ainda não Vai te contei. fluindo igual foi o ano em 2020, né? A Vai gente acontecendo. tá confiando na fluidez do negócio. Sim. Olha, em nome do SESC, eu agradeço a presença de vocês, parabenizo também pelo trabalho tão bacana, tanto do ponto de vista artístico, quanto também social, né, socioambiental. E desejo a vocês novas parcerias, porque essa já rendeu resultados muito positivos, muito bonitos. Esse foi mais um Trajetórias, a gente fica por aqui, continue com a nossa programação e até mais.